Olá! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje o tema é fascinante e, para muitos, um tanto misterioso, né? Umbanda, e bem no centro dela, os orixás. A pergunta que vai guiar a gente é: afinal, o que são os orixás na Umbanda? O material que a gente analisou fala deles como forças da natureza, sabe? Manifestações de Olorum, o Deus Supremo. Não só mitologia. Nossa missão aqui é tentar pegar a essência disso. Como eles se ligam aos elementos, aos sentimentos e como funcionam na Umbanda e na vida de quem pratica. Tipificar que as fontes trazem bem. Na Umbanda, segundo essa visão, os orixás não são tipo deuses separados, cada um no seu canto, num panteão. A descrição é mais como emanações diretas do Criador, de Olorum ou Zambi, como também é chamado. Pensa assim, são aspectos de Deus que a gente vê na natureza. Água, fogo, mata, sabe? E também em qualidades, tipo justiça, amor, sabedoria. Funcionam mais como arquétipos divinos, campos de força mesmo. Entendi. Emanações do Criador, que se manifestam na natureza e em qualidades. Ok, isso já ajuda bastante a clarear. E aí a gente chega numa diferença chave que o material aponta. O jeito que os orixás atuam na Umbanda é diferente do Candomblé, né? Parece que esse é um ponto crucial para entender a Umbanda especificamente. É correto. Essa talvez seja a diferença mais marcante mesmo que os textos apontam. Enquanto lá no candomblé, o culto pode envolver a incorporação do orixá mesmo, no iniciado, na Umbanda, pelo que está descrito, isso é bem raro mesmo. Aqui os orixás são vistos mais como chefes de linha, de falange, ou seja, os líderes espirituais maiores que comandam grupos de entidades. A atuação deles é predominantemente indireta. Indireta. Como assim? Se eles não incorporam geralmente, como a força deles, a orientação, chega nas pessoas? Então, chega através das entidades de trabalho. É aí que está o ponto. A energia, os ensinamentos, o axé, né? Aquela força vital deles, chega por meio dos caboclos, pretos velhos, crianças, exos, pombagiras. Enfim, são essas entidades que incorporam nos médiuns, que fazem o trabalho espiritual direto, mas sempre sob a regência de um orixá, seguindo a lei dele. Tem uma hierarquia espiritual bem definida, sabe? Orixás dão a lei, a base. As entidades são os trabalhadores que aplicam essa lei para ajudar a gente. Compreendo. Os orixás são a fonte, a lei, a vibração, e as entidades são quem traz isso para o nosso plano. Os mensageiros, os executores. Faz sentido. O material cita alguns orixás principais na Umbanda. Pode dar uns exemplos para a gente visualizar melhor como eles se encaixam nisso? Claro, claro. A lista pode variar um pouquinho, né, de terreiro para terreiro, mas alguns são quase onipresentes nas fontes. Por exemplo, Oxalá, quase sempre ligado a Jesus Cristo, representa a fé, a paz, a criação. O Pai Maior, digamos assim. Aí tem Iemanjá, a Grande Mãe, Rainha do Mar, rege as emoções, muitas vezes ligada às Nossas Senhoras. Ogum, que muita gente associa a São Jorge. Orixá da lei, da ordem, o que abre caminhos. Oxóssi, ligado a São Sebastião, é o senhor das matas, da fartura, do conhecimento. E por aí vai. Xangô, da justiça, da razão. Oxum, do amor, das águas doces. Yansan, dos ventos, da paixão que move. Ou Baluaê ou Molu, né? Orixá da cura, da transformação, da passagem. E Nanamburucu, a anciã, da sabedoria ancestral. Cada um rege um aspecto da vida da natureza. E as entidades deles trabalham dentro dessa vibração, desse campo. E sobre Exu e Pombagira, as fontes parecem fazer questão de esclarecer o papel deles, né? Não é o que muita gente pensa. Sim, nossa. É um ponto super importante nos textos. Eles são colocados como entidades de trabalho mesmo, fundamentais. Guardiões, mensageiros da lei divina. Atuam sobre a regência de orixás, sim, e não como figuras do mal, né? Esse estereótipo infeliz que existe. Não tem nada a ver. Exu rege comunicação, vitalidade, os caminhos, a ordem no caos, digamos. Pombagira é a força feminina, o desejo, a transformação, a comunicação também. São agentes da lei. Nossa, isso esclarece muita coisa mesmo. É outra perspectiva. Então, pensando na vida prática de quem é da Umbanda, o que significa ter os orixás como essa base toda? Como influencia o dia a dia? Olha, significa
Primeiro, reconhecer essas forças da natureza e da lei divina e buscar se conectar com elas. Os orixás são vistos como os pilares que sustentam o mundo, sabe? E guias para nossa evolução espiritual. E na vida pessoal tem a crença de que cada um de nós é regido por orixás principais, o pai e a mãe de cabeça, que se fala. Eles influenciam nossa personalidade, nossos desafios, nossos dons. Isso pode ser revelado por médiuns ou pelo jogo de búzios, por exemplo, que é um oráculo importante. Esses orixás agem como nossos protetores, nossos guias pessoais. E reverenciar eles, seja com orações, com oferendas feitas com respeito à natureza e, principalmente, tentando viver segundo os princípios que eles representam, justiça, caridade, amor, coragem, sabedoria, é buscar equilíbrio e harmonia. Faz todo sentido. É uma visão que integra a gente com a natureza e com princípios éticos, né? Então, para a gente fechar nosso mergulho e responder a nossa pergunta lá do início, o que são orixás na Umbanda? Pelo que a gente viu no material, são manifestações do Deus único, expressas como forças que regem a natureza e aspectos da nossa vida. Atuam mais indiretamente como fontes de lei e vibração através das entidades espirituais. E são a base da ética e da estrutura da religião. É isso. Exatamente, acho que essa é uma ótima síntese e talvez para deixar uma reflexão final, né, algo que vai até além da religião em si. Os orixás podem ser vistos como arquétipos muito poderosos. Forças primordiais, que moldam não só a natureza lá fora, mas a nossa própria psique aqui dentro. Se a gente pensar que cada pessoa talvez ressoe mais com certas energias, a justiça de Xangô, a maternidade de Iemanjá, a cura de Omolu, o conhecimento de Oxóssi, refletir sobre quais dessas forças, quais desses arquétipos parecem vibrar mais forte na nossa própria jornada, pode ser um caminho bem interessante de autoconhecimento, né? Conectando o nosso pequeno universo com um grande cosmos.